Eu sou Samara, a Clara aí já adiantou um pouquinho sobre mim, sou sócia, cofundadora aqui da Diversifica, consultora também nos temas de diversidade e inclusão e especialista em inclusão das pessoas com deficiência, né? Meu background aí é todo na área da educação, eu sou engenheira de produção, fiz mestrado nessa área, venho me dedicando aos estudos do design universal, porque eu acredito muito no design universal como uma ferramenta aí muito potente para a gente criar abordagens, né, de serviços, produtos e ambientes. Ele não é só aplicado ao ambiente físico, a gente pode usar, e eu vou falar disso sábado, já fazendo aqui uma propaganda do sábado para vocês, eu vou falar como que a gente pode criar planos de acessibilidade para gerar mais inclusão, não só em espaços físicos, mas em qualquer evento, qualquer ação que a gente queira fazer sobre diversidade e inclusão, tem que pensar nas questões de acessibilidade, e um plano de acessibilidade é essencial. Quero fazer também minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de 44 anos, de cabelos ondulados, mais ou menos na altura do queixo, grisalhos. Eu tenho sobrancelhas e olhos pretos bem marcados. Estou usando um batom rosa, eu acho, meio avermelhado. Eu uso brincos em tom metal. Eu estou com uma blusa de golinha azul marinho e listrada, e no meu fundo aqui está uma imagem com a logo da Diversifica. Então, eu quero agora chamar a Paloma, que é especialista em diversidade, equidade e inclusão, pós-graduanda em gestão de projetos e graduada em psicologia, participa ativamente de palestras, rodas de conversa, eventos, projetos e iniciativas voltados para a diversidade, equidade e inclusão. Paloma, dá um oi aí para o pessoal. Boa noite, pessoal, tudo bem? Para mim é uma alegria estar presente neste momento, compartilhar com todos e todas vocês. Bom, eu sou uma mulher negra, eu tenho cabelos cacheados um pouco abaixo dos ombros, eles estão meio presos, meio soltos, com duas franjinhas aqui na frente. Eu uso óculos de armação preta, um óculos de grau. Estou usando um fone de ouvido branco, que tá penduradinho, e eu tô com um casaco preto, e o fundo é uma parede branca. E acho importante também mencionar que eu também sou uma pessoa com deficiência, então eu tenho baixa visão, e todo esse background aí que eu tenho em relação à diversidade e inclusão, para além desse olhar estratégico, para além desse olhar para as empresas e para as instituições como um todo, não só para as empresas, também tem um pouco da minha história aí envolvida nessa questão. Então, para mim é um prazer e um privilégio enorme estar aqui com todos e todas vocês. E a gente está super feliz, né? Quero agradecer já de antemão a participação da Paloma Oliveira, da Kelly, da Tatiana Kitts, né, do Salomão, que também está aqui com a gente, fazendo toda a interpretação hoje, deixando nosso evento bastante acessível. Kelly é especialista em sustentabilidade, diversidade e inclusão na Localiza, com mais de 15 anos de experiência na área de comunicação corporativa, somada à experiência ali em ESG, estratégia, governança em sustentabilidade e em diversidade, equidade e inclusão. Ela é graduada em relações públicas e publicidade e propaganda e pós-graduada em marcas e identidade corporativa pela PUC Minas. Kelly, fala mais um pouquinho de você para a gente. Obrigada, Samara. Boa noite, pessoal. Muito prazer estar aqui. Fazendo minha audiodescrição também, eu sou uma mulher branca, de 36 anos, cabelo louro, ondulado, abaixo do ombro, olho claro, estou com um óculos redondo, maior, assim, rosé, meio transparente, uma blusa verde e um fone branco, e também um fundo de uma parede branca. Falando um pouco rapidamente sobre Localiza, né, que é de onde eu falo aqui, a gente é uma plataforma completa de mobilidade que reúne diversas soluções para pessoas físicas, empresas, motoristas de aplicativo, oficinas, hoje mais de 18 mil colaboradores, líder do seu segmento na América Latina e, enfim, presente em 7 países aí. E a gente fica super feliz, né, de trazer aqui 2 grandes empresas que estão aí preocupadas e atentas às questões de inclusão e diversidade, né, e
vai poder contar aqui um pouquinho, compartilhar para a gente o que vocês estão, né, desenvolvendo dentro da empresa. Hoje, como a Clara disse, a gente está focando aqui na nossa metodologia, principalmente no diagnóstico, como é que a gente faz esse início do trabalho aí, como que é o planejamento, essa mesa especificamente é sobre planejamento estratégico, e a gente sabe, né, o planejamento estratégico de uma empresa é um processo aí gerencial super importante que as empresas, então, elas utilizam para definir seus objetivos a longo prazo, né, criar um plano de ação para, então, alcançar. Se eu almejo algo, se eu vislumbro ali a posicionamento da minha empresa, eu tenho que começar a desdobrar isso em ações, em um programa, para a gente conseguir, de fato, apresentar resultados, né. Então, ele envolve desde a análise das condições atuais da organização, usando um censo, por exemplo, que o Léo acabou de fazer uma brilhante explicação sobre isso, a definição de metas e a formulação de estratégias para, então, atingir aí essas metas. Então, ter o planejamento estratégico, a gente sabe, nenhuma empresa vai duvidar que é fundamental para orientar o crescimento e o desenvolvimento organizacional. E aí, gente, a pergunta é, né, que eu tenho aí para que vocês tragam para a gente, contem como que está sendo isso desenvolvido dentro da organização, que é, como que a Localiza e que a Oncoclínicas, né, o que vocês têm feito para conseguir incluir as questões sobre diversidade e inclusão no planejamento estratégico da empresa? Qual foi o percurso aí que vocês tiveram que fazer, né? Muita gente às vezes pergunta para a gente assim, Samara, mas por onde que eu começo? Eu falo, gente, começa por onde dá, né? Mas assim, a gente vai trazendo os caminhos, abrindo as portas, aí abrir uma janelinha, a gente pula pela janelinha, mas o que a gente quer é puxar esse tema para o planejamento estratégico, porque quando ele vai para o planejamento estratégico, ele toma forma, porque toda empresa se compromete, né? Então, conta para a gente aí, Paloma pode começar falando um pouquinho da Oncoclínicas, como que esse tema chega ao planejamento estratégico e os vários desdobramentos aí que ele teve depois. Legal. Dando um contexto do Grupo Oncoclínicas, o Grupo Oncoclínicas é um hub de cuidados oncológicos, né? Então, a gente tem hospitais, a gente tem operações de diagnósticos voltadas para o cuidado oncológico. Então, atualmente, somos uma empresa de mais de 7 mil pessoas colaboradoras espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, a gente tem uma pulverização aí muito grande e um desafio grande também, porque é uma empresa que está em crescimento muito constante. E falando um pouco sobre como que a gente consegue colocar tudo isso no planejamento estratégico, como a gente consegue desdobrar os temas de diversidade, acho que vale a pena voltar um passo atrás. A gente começou a falar sobre o tema de diversidade e inclusão de uma maneira mais robusta, digamos assim, no ano passado, onde a gente começou primeiro identificando as pessoas que estão dentro do nosso grupo. Então, primeiro a gente precisa conhecer quem são as pessoas que estão dentro do grupo Oncoclínicas. E a gente precisa entender também qual a percepção e entendimento que as pessoas têm sobre diversidade e inclusão, pensando que é um tema que tem sido muito falado no mercado, tem sido muito falado em vários espaços, não só nos espaços corporativos, mas principalmente dentro desses espaços. Então, como as pessoas estão percebendo isso? Qual a percepção das pessoas? Então, entender, primeiro, quem são essas pessoas, segundo, entender a maturidade, digamos assim, da companhia em relação a esse tema. E, a partir disso, a partir de entender quem são as pessoas, entender as fragilidades que a gente tem e as oportunidades que a gente tem em relação ao tema de diversidade e inclusão, aí sim a gente conseguir desdobrar ações, desdobrar em um planejamento de fato. A gente começou, na verdade, com um grupo de trabalho, então um ponto muito positivo é sempre envolver as pessoas das demais áreas. Geralmente, né, a diversidade e inclusão sempre começa no RH. A gente conseguiu fazer um pouco diferente. Começamos, sim, no RH, mas a gente conseguiu envolver pessoas de várias áreas. Então, dentro desse grupo de trabalho, né, dentro dessa squad, tem pessoas da área de comunicação interna, marketing, desenvolvimento organizacional. A gente tem um braço ali também, né? A gente tem uma vertical ali pensando nos médicos também, nos nossos médicos e médicas que atuam dentro do grupo também. Então, o que a gente consegue desdobrar também para esses médicos e médicas, a gente sempre faz. Então, temos uma pessoa representante também dos projetos voltados para a carreira médica, pessoa de recrutamento e seleção, enfim. A gente conseguiu envolver algumas áreas mais estratégicas, porque aí a gente consegue entender qual a jornada desse colaborador e dessa colaboradora, desde o momento em que a gente quer atrair essas pessoas diversas para dentro da companhia, o momento do processo de seleção, o momento de acompanhar, de desenvolver, de estar próximo, a gestão, enfim, existe todo
uma jornada dessa pessoa colaboradora que a gente precisa entender também, para aí sim a gente conseguir ser mais assertivo nessas ações. Então, se eu puder trazer um ponto muito importante, é envolver a quantidade de áreas possíveis já nessa construção como um todo, porque aí a gente consegue, de fato, capilarizar e pulverizar o tema de diversidade e já embutir em todas as outras áreas e não ficar uma coisa apartada. A área de diversidade, só diversidade. Então, envolver cada vez mais as pessoas das outras áreas, porque aí, como são muitas áreas, são áreas de produto, dentro dessas próprias áreas de produto, essas pessoas conseguem o time já consegue contemplar o tema de diversidade e inclusão dentro das suas estratégias ali de área também. Muito legal isso que você traz, né, Paloma? E assim, a Diversifica fica muito feliz e orgulhosa por ter participado desse momento histórico da Oncoclínicas. Eu lembro que a gente comemorava, né? A gente começou essa jornada aí com vocês no ano passado e era um grupinho pequeno. Aliás, mando um abraço lá para a Amadeu, para a Juliana, para a Ana, todo mundo. Esse grande grupo, como você diz, a gente começou pequenininho ali, assim, tentando trazer as pessoas, ganhar confiança, e o grupo foi crescendo, né? E quando a gente viu, era um grupo enorme, assim, todo mundo com aquele propósito, ali enfrentando as dificuldades, os desafios que apareciam, mas sem se deixar levar, né, porque a gente sabe que esse caminho de construção, né, de trazer o tema da diversidade e inclusão dentro das organizações, nem sempre é fácil, a gente encontra, sim, alguns obstáculos, mas isso que a Paloma trouxe é muito interessante, e eu vi isso acontecer na prática, tá, gente, funciona mesmo, a gente tem que ir trazendo aliados de áreas diversas, para que a gente consiga abrir espaços e caminhos para esse planejamento acontecer. E deu super certo, a Oncoclínicas hoje está aí com um programa muito robusto, também estou muito feliz, eu e Clara participamos aí do Programa de Desenvolvimento da Liderança Feminina, que é um programa que foi construído a muitas mãos, e eu fico super feliz aí da gente poder fazer parte dessa história da Oncoclínicas. Kelly, conta para a gente aí como é que foi a sua experiência nessa trajetória. Ah, legal. Bom, a gente começou, a primeira vez que esse tema entrou no planejamento estratégico da companhia foi em 2019. A gente ainda não tinha um programa de diversidade e inclusão, tinha algumas ações muito isoladas, enfim. E aí ele entrou sobre dois olhares, assim. Primeiro, o olhar de sustentabilidade, né? Então, a gente desenvolveu uma matriz de maternidade, a gente viu que diversidade, equidade e inclusão era um tema relevante para a gente, para a companhia, e também sobre o olhar de cultura, né, a empresa vinha passando por um projeto de cultura muito grande, e esse era um dos pontos que apareceram nesse grande projeto. Então, em 2019, esse tema chegou ao planejamento estratégico. Então, a gente sabia que a gente, né, depois de ter construído algumas bases, enfim, uma longa história, mas que 2020 seria um ano relevante para a gente implementar isso, e assim foi, né, em 2020 a gente construiu, a gente desenvolveu e lançou esse programa, mas antes de lançar para a companhia toda, a gente fez uma ação que eu acho que foi uma lição muito, muito grande para isso tudo dar certo e se tornar estratégico, né, que foi envolver a alta liderança desde o momento 1, antes de lançar um programa, assim. Então, a primeira vez que a gente levou a proposta do programa para o nosso CEO, e aí é uma história muito rápida, mas eu acho que vale a pena contar, porque foi aí que a gente entendeu mais profundamente e com a alta liderança do porquê diversidade, equidade e inclusão deveria ser uma prioridade para o nosso negócio, né? A gente foi apresentar de forma individual para o nosso CEO, e aí, como todo projeto, a gente leva esses dados, né? Porque diversidade, inclusão, empresas que trabalham têm mais rentabilidade, mais produtividade, mais inovação, essas coisas que a gente sabe, né? Mas que a gente leva como uma apresentação de projeto. E aí, nosso CEO falou assim: muito bom, mas eu quero que vocês tirem esses slides de defesa do porquê que a gente tem que trabalhar diversidade e inclusão. Porque eu sei que traz inovação, traz engajamento, traz rentabilidade, mas a gente vai trabalhar porque é o certo e é o justo a se fazer. E a Localiza é uma empresa ética, é uma empresa que faz o certo, que faz o justo. E ali a gente viu
nossa principal motivação. Por que que isso tem que ser prioridade para o nosso negócio e vindo de uma voz do alto da pirâmide, né? Vamos dizer assim. Que esse é um tema que eu acho que tem que ser sempre trabalhado de cima para baixo, primeiro, e aí, lógico, vindo, igual a Paloma comentou, trazendo todas as áreas, todas construindo de forma coletiva, né? Mas aí, a partir daí, a gente tinha uma grande motivação e a gente tinha uma missão de engajar mais ainda a alta liderança. A gente reuniu individualmente com cada diretoria, cada diretor ou diretora executiva, né, para apresentar, para criar aquele ambiente psicologicamente seguro, para que todos pudessem expor suas dúvidas, né, comentários, e participar de uma forma ativa dessa construção, né? E aí a gente fez, então, partimos para uma governança robusta, com um comitê de diversidade e inclusão, que trazia diversidade de pessoas e também membros da alta liderança. Então, acho que essa presença da alta liderança foi muito forte desde o início para trazer essa estratégia, né? Nosso programa está sobre diretoria de gente, então é nosso diretor de gente hoje que leva para o planejamento estratégico da companhia. E hoje a gente está justamente nessa fase onde os grupos de afinidade, né, hoje a gente tem 6 grupos, estão trabalhando nesse planejamento. Então, outra dica também que eu acho que é legal é entender como que a sua empresa faz, qual metodologia eles usam para fazer metodologia de gestão, né, para levar para um planejamento estratégico e adaptar essa metodologia para os grupos de afinidade trabalharem. Né, então, prover essa ferramenta para eles serem estratégicos também na sua atuação, né, então eles têm construído seus planejamentos, eles estão fazendo isso agora para 2024, né, para o nosso 2024, e aí a gente entregou para eles um kit de material, assim, com essa metodologia, então, eles precisam descrever, enfim, tem várias orientações, mas qual o contexto atual do grupo, as principais dores, o que o mercado tem feito, e aí nessa parte do que o mercado tem feito, né, a gente olhou para os principais rankings e premiações, então, Instituto Ethos, GPTW, né, assim, tem até também dicas da B3 lá para diversidade e inclusão, então a gente pegou os principais frameworks, assim, de mercado, e pegamos aquilo que a gente ainda não tem, ou que a gente tem, mas que vale melhorar, né, e trouxemos num grande material para eles terem como base para fazer isso que o mercado tem feito. O que avançamos esse ano, em 2023, e aí para uma segunda parte, né, prioridades estratégicas, então qual deve ser o foco em 2024, e projetos e ações que devem ser priorizados. Então, falei de uma forma muito rápida, assim, mas como que a gente envolve a autoliderança, como que a gente também traz essa estratégia para os grupos de afinidade, para ser construído em conjunto, enfim, então, um pouco isso, assim. Kelly, super obrigada aí por trazer, né, que bacana essa história aí de vocês, sempre é uma questão que chega para a gente aqui na consultoria, assim, como que eu faço para convencer a minha alta liderança? E parece que, assim, o movimento aí foi contrário, né? Que bom, que abertura incrível aí que vocês tiveram para, de fato, entender que, assim, é o que é certo, é o que é justo a fazer, mas estrategicamente também para as organizações, a gente sabe que tem muitos benefícios, né? Vocês já conseguem perceber, eu acho que está, assim, tá recente, mas talvez vocês já consigam trazer alguns ganhos de ter incluído essa pauta no planejamento estratégico da organização. O que vocês percebem que mudou, assim? Já apareceu algum benefício, algum resultado, ou algo que vocês vislumbram como um ganho mesmo, da gente conseguir tratar esse tema não de forma pontual, mas tratar mais estrategicamente? Paloma? Acho que eu posso trazer aqui. Acho que a gente observa um movimento muito mais intenso das pessoas em trazer as demandas relacionadas ao tema. Existe uma dor, né, em muitas empresas, em muitas companhias, onde a gente, enquanto colaborador, muitas vezes a gente olha alguma situação ou alguma coisa, a gente sabe que precisa ser feito algo ali,
mas por ser só uma pessoa que percebe isso, que está vendo isso e que muitas vezes não tem força para poder movimentar, acaba, eu nem uma referência, não é nem sobre força, mas acho que muito sobre uma referência, acaba não trazendo a pauta à tona, acaba deixando para lá. E quando a gente coloca isso de uma forma muito, muito assertiva, muito clara e muito transparente, o posicionamento da companhia em relação ao tema de diversidade e inclusão, pensando que, como eu falei, a gente começou a trabalhar esse tema de uma forma muito recente. Então, a gente tem um longuíssimo caminho ainda para percorrer, mas o que a gente já consegue observar é justamente as pessoas trazendo demandas, as pessoas trazendo dores, as pessoas trazendo desafios, as pessoas trazendo o próprio benchmarking. Então, tem pessoas que vêm me procurar, pessoas de outras áreas, galera, vêm me procurar. Olha, fiquei sabendo de coisa da empresa X que acho que seria interessante a gente implementar aqui, talvez. Ou para conversar mesmo sobre o tema, que bacana que a gente está falando sobre isso. E isso também reverbera muito na questão da segurança psicológica, que é um tema que tem sido muito falado e que precisa, sim, cada vez mais a gente ter ações, a gente ter movimentos para conseguir gerar isso dentro da organização. Então, uma coisa, na verdade, está alimentando a outra. As pessoas estão conseguindo se sentir mais seguras, até para se exporem, para trazer as suas dores, para trazer os seus desafios ou aquilo que estão observando que pode ser melhorado em relação ao tema, seja uma provocação de por que na minha área tem X, tem só isso de mulheres, por exemplo, ou por que só tem X liderança mulher, sabe? Então, são provocações que vêm sendo feitas de cada vez de uma forma mais constante e esse olhar que a gente tem das pessoas consegue nortear, ajudar a nortear um pouco das ações que a gente precisa fazer. E, mais uma vez, pensando em toda a jornada que a gente tem, pensando em toda essa jornada que a gente precisa percorrer do colaborador. Então, a gente precisa olhar para benefícios, a gente precisa olhar para a contratação, a gente precisa olhar para a inclusão dessas pessoas. Então, e aí vem a conexão com a pesquisa de engajamento também. Então, como que a gente consegue, dentro da pesquisa de engajamento, a gente tem um olhar de companhia como um todo, mas as pessoas que fazem parte desses grupos subrepresentados, a gente precisa ter um olhar um pouco mais, uma lupa, para como está o sentimento dessas pessoas dentro da organização. Então, entendo que seja muito nessa linha. Legal, Paloma. Deixa eu só, antes da Letícia, desculpa, da Kelly, eu estou lendo aqui perguntas do pessoal da audiência, gente, desculpa. Kelly, antes de finalizar aqui, só porque a Paloma já trouxe essa questão, e tem uma pergunta justamente relacionada a isso, Paloma, como que a gente olha para esses grupos minorizados, né, dentro da organização, mas também tem uma pergunta aqui, se vocês já estão olhando estrategicamente, é da Carolina Letícia dos Santos, ela fala assim, vocês sendo uma empresa do segmento de saúde, né, trabalham estrategicamente as questões relacionadas à saúde também, pensando nos pacientes, assim, já tem alguma ação voltada, por exemplo, para a população negra, né, os grupos que a gente sabe aí que muitas vezes não tiveram acesso adequado à saúde, como que está esse desdobramento, né, eu acompanhei muito a parte interna, mas como está esse desdobramento para os pacientes? Já está acontecendo, Paloma? Perfeito, ótima pergunta. Bom, acho que vale a pena a gente ir por alguns caminhos para responder essa pergunta. Primeiro, para a gente conseguir prestar um atendimento que seja acolhedor, que seja inclusivo para os nossos pacientes, sim, a gente tem investido em treinar e capacitar os nossos profissionais. Como eu falei, a gente está no início desse processo, mas a gente já está movimentando, porque a ideia sempre foi o olhar interno, a gente olhar para todos os desafios que a gente tem internamente em relação à diversidade e também já olhar para como a gente consegue promover um atendimento, um acompanhamento e um cuidado para os nossos pacientes que seja inclusivo, né, que seja acolhedor, enfim, que a gente consiga olhar para o nosso paciente de uma forma humanizada. Então, a gente teve a grata oportunidade, inclusive, há um mês atrás, mais ou menos, de participar de um congresso de oncologia que foi realizado pelo Grupo Oncoclínicas em parceria com o Dana-Farber, onde a gente teve a oportunidade de ter uma mesa falando sobre assistência inclusiva. Então, ali a gente teve a participação de uma médica que estuda sobre o tema de cuidados oncológicos voltados para a população preta.
A gente também teve a participação de um médico falando sobre cuidados oncológicos voltados para a população LGBT. A gente teve pessoas participantes ali do time assistencial, que estão ali na linha de frente também em relação aos cuidados oncológicos. Então, de certa maneira, a gente começar a discutir sobre esse tema de uma forma mais institucional ali, a gente teve num congresso uma mesa falando sobre esse tema, é um caminho que a gente já começa a percorrer em relação ao cuidado no nosso paciente, e até para dar luz para os outros profissionais de saúde que essas questões, elas existem e elas precisam ser olhadas. Por um outro lado, também a gente tem uma questão de acessibilidade em termos de atendimento. Então, a gente precisa também olhar para as questões de acessibilidade, tanto arquitetônica quanto comunicacional, principalmente. Então, a gente está aí conduzindo formação em Libras, né, para as pessoas do nosso atendimento e para os nossos médicos também e para os nossos colaboradores e colaboradoras. Então, a gente tem feito esses movimentos e também olhando muito para essas especificidades. A gente já tem esse olhar mais naturalmente para essas especificidades, uma vez que a gente está falando sobre cuidados oncológicos. Então, de certa maneira, já é algo muito sensível. E quando a gente olha justamente para essa questão de pessoas que fazem parte de grupos subrepresentados, a gente tem que ter um olhar ainda mais sensibilizado e um cuidado ainda maior, no sentido de fato, levar em consideração o lugar de onde essa pessoa vem, levar em consideração as suas especificidades. Se é uma pessoa com deficiência, por exemplo, a gente ter ali um corpo de atendimento e acompanhamento que seja, de fato, que olhe e acolha essa pessoa da melhor forma possível. Então, sim, a gente tem olhado para essa questão do cuidado com o nosso paciente. Muito bom, Paloma. Kelly, conta para a gente aí, o que vocês já estão colhendo, então, de benefícios, né, dessa jornada aí de levar mais estrategicamente o tema de diversidade e inclusão. Bom, quando a gente entra com esse tema, né, no planejamento estratégico, a gente consegue e faz um planejamento estratégico com a governança que a gente tem, né, sobre diversidade e inclusão, a gente consegue priorizar esforços, priorizar orçamento, priorizar equipes, né, então, assim, tem ações que nossos grupos de afinidade conseguem fazer de forma autônoma, mas tem outras que são mais estruturantes, muito relevantes, que a gente precisa que entre na priorização de áreas parceiras, né, área de desenvolvimento de pessoas, área de atração e seleção, área de remuneração e benefícios, enfim, e que precisam que tenha orçamento, que tenha equipe, que tenha esforços bem direcionados, e aí ter esse planejamento, claro, nos ajudou sobre isso, né, então a gente tem uma série de aprendizados ao longo do nosso caminho. Então, no primeiro ano de programa, por exemplo, a gente ainda tem muita coisa para fazer, mas a gente tinha muita coisa para fazer a partir do zero, né, então foi um ano, assim, que a gente fazia para ação atrás de ação, para projeto atrás de projeto, quando a gente tinha métricas mais relacionadas ao avanço do programa, né, assim, eram mais de 50 ações, projetos em um ano que eram sendo realizados, o que foi muito importante para dar uma evolução rápida, assim, de cultura, de letramento, né, inclusive a Diversifica foi diversas vezes fazer palestras lá para a gente, mas no segundo ano a gente já viu que a gente precisaria priorizar para avançar em ações muito estruturantes, né, assim, porque quando a gente faz muita coisa, mas a gente não consegue fazer coisas menores e mais estruturantes, a gente faz muita coisa menos estruturante, talvez em termos de cultura, assim, de processos, mas realmente parar e desenvolver um super projeto aí, com orçamento, áreas envolvidas, aí a gente precisa dessa priorização, então são tiros curtos e com grande impacto, né, vamos dizer assim. Então, a gente aprendeu isso e aí a gente usa muito desse planejamento para priorizar realmente nossos esforços, trazer ações muito estruturantes. Menos ações, porém muito estruturantes.
Muito bom. Mas às vezes precisa desse movimento inicial, assim, expansivo e até um pouco desordenado, para Exato. que a gente consiga abrir as portas, né, Kelly? Mostrar, olha como que isso é bom, olha como que as pessoas engajam. O que a Paloma trouxe também, assim, as pessoas já procuram, né? Porque sabe que a companhia, que a empresa está engajada no tema, então elas também se sentem mais à vontade para trazer questões, né? E olha que pergunta legal aqui que chegou da Simone, ela fala assim. Simone, inclusive, nossa aluna, formou com a gente na pós, saudade, Simone, beijo, obrigada aí pela sua presença. Ela fala assim, como estamos falando de estratégia, gostaria de saber como ficou a questão da diversidade no mapa estratégico ou na política de gestão da empresa, por exemplo, até puxar que acho que isso antes da Paloma chegar lá na Onco, a gente fez uma política, né, a gente apoiou a empresa na construção, acho que foi uma das primeiras ações que a Diversifica fez, já junto com a Oncoclínicas, foi no desenvolvimento aí dessa política, porque, assim, isso é um marco, né, gente, a gente conseguir trazer isso de uma forma, assim, mais estruturada, formalizada, dar uma diretriz, que seja uma política, um manifesto, ou qualquer documento que seja, né, como que foi esse momento aí na empresa de formalização desse tema em alguma política organizacional, alguma estrutura mais formal? Aqui para mim? Posso trazer um pouco Pode falar, Paula. Desculpa, mas eu só queria trazer um desdobramento, Samara, da construção que foi feita da política, que de fato foi antes de eu chegar, e até fazer um complemento, que é uma forma de institucionalizar o tema mesmo. Isso. Então, quando a gente traz um documento como esse, a gente está institucionalizando o tema, de certa maneira, e a gente consegue desdobrar isso também em outros materiais, digamos assim, né? Então, outras normativas referenciando a política de diversidade, que também faz referência ao código de ética, código de conduta. Então, a gente conseguir fazer a intersecção entre as políticas estruturantes, digamos assim, né, da companhia, e a gente fazer essa institucionalização, então, a criação de uma política específica de diversidade, que vão ter outros desdobramentos em outros códigos, enfim, em outras normativas, é uma forma também de a gente garantir até a existência de um fluxo para tratativas de determinados tipos de situações, sabe? Então, e a gente conseguir desdobrar isso, essa política em vários momentos, na verdade. Então, a gente conseguiu desdobrar, a gente tem fóruns com liderança, a gente tem ali, dentro de cada regional, né, das unidades, a gente tem reuniões ali quinzenais, onde as lideranças desdobram também as pautas para as pessoas colaboradoras. Então, a gente conseguiu ter um desdobramento macro e micro, né, bastante importante da política, para que as pessoas ficassem sabendo que ela existe. Dentro do nosso treinamento de diversidade e inclusão também, que foi uma grande parceria com o time Diversifica, inclusive, a gente também faz menção a isso. Então, é uma maneira de estruturar mesmo a pauta, o tema ali de uma forma institucional. Muito bom. Kelly? Bom, a gente, antes de lançar o programa, né, acho que eu cheguei a comentar, a gente formou o Comitê de Diversidade e Inclusão com membros diversos da alta liderança e média liderança, construímos o estatuto do Programa de Diversidade e Inclusão, que para deixar tudo muito claro como que funcionaria tanto o programa quanto as normas, as diretrizes, definimos nossos motivadores, nossos direcionadores e também os primeiros 3 direcionadores por grupo, né? Então, cada grupo, com representantes de cada um desses grupos de afinidade, que na época eram 5, a gente entendeu o contexto histórico, cultural, social de cada grupo, definiu 3 direcionadores para cada um para o primeiro ano, porque todo ano a gente revê se ainda são esses direcionadores mesmo, né, para que os grupos, quando fossem lançados, que foram lançados logo em seguida, eles tivessem direcionadores por onde caminhar, assim. Muito bom, Kelly. Eu queria já passar aqui eu estou juntando um pouco aqui o nosso roteirinho com as perguntas que estão chegando, tá, gente? Então, vou me adiantar, porque chegou uma muito boa aqui, né? Eu ia
estava já da gente conversar um pouco aí sobre a importância de definir metas claras, indicadores de acompanhamento. A gente sabe que isso é muito necessário em qualquer planejamento que a gente faça, né? Definir, mas já que estamos aqui falando de diversidade e inclusão, a Carolina Letícia também traz uma pergunta aqui que é bem legal, né? Como que vocês trabalham hoje as metas estratégicas de gênero e raça dentro da empresa? A gente sabe que são dois pilares super importantes aí para a gente trabalhar, né? Afinal, são grupos subrepresentados, mas são grupos que são maioria na população brasileira hoje. Então, queria aí que a Paloma contasse como eu já sei que estão sendo trabalhados lá. Estou participando disso, gente, fico tão feliz, mas vou deixar a Paloma aí contar como é que essas questões de gênero e raça estão sendo tratadas dentro da Paloma. Legal. Bom, a gente fez como a gente comentou, né? A gente fez um censo / pesquisa de engajamento ano passado, que foi de onde saíram as nossas ações que a gente faria em 2023. E uma das coisas que a gente identificou foi justamente o gap de mulheres em posições de alta liderança, em posições de gerência executiva para cima. Em posições de média liderança, a gente tem um quantitativo de mulheres bastante grande, mas aí quando a gente vai para a questão de raça, quando a gente fala da intersecção entre mulheres negras, esse percentual acaba caindo. Então, junto com o time Diversifica, a gente construiu uma jornada, um programa de formação para liderança feminina, onde são mulheres que, de certa maneira, já têm ali todas as possibilidades para assumirem uma posição de gerência dentro da companhia, e basicamente a gente trazer ferramentas para alavancar e acelerar esse desenvolvimento dessas mulheres, também com contato próximo e direto com a nossa diretoria executiva, com a nossa gerência executiva, num momento ali de mentoria e troca e conexão, justamente para, de certa maneira, a gente conseguir dar visibilidade para essas mulheres, dar ainda mais visibilidade para essas mulheres e também ferramentas para auxiliar na alavancagem de carreira delas. Então, esse é um programa que a gente está conduzindo ainda com o time, que logo vai ter um fechamento, mas é uma ação que justamente foi de um desdobramento dessa percepção que a gente teve dentro dessa pesquisa, dentro do nosso censo que a gente fez. Então, a gente tem olhado para isso e também algo que a gente tem começado a fazer agora, e que é uma coisa que eu recomendo muito, é justamente uma das coisas que a Kelly mesmo trouxe, é a gente olhar frameworks e o que o mercado está fazendo. Então, por exemplo, a gente tem 2 compromissos do Pacto Global que são ótimos direcionadores, que é o Elas Lideram e o Raça é Prioridade. O Elas Lideram é um compromisso onde as empresas se comprometem a até 2030 terem 50% de mulheres em posições de alta liderança. O Raça é Prioridade, a gente está falando de média e alta liderança. Então, 50% de pessoas negras em posições de liderança como um todo. Então, por exemplo, esse é um direcionador que a gente tem, que a gente pode utilizar, além dos frameworks, como a própria Kelly citou, como o Ethos, como a própria B3. A B3 ela também tem direcionadores muito claros. Inclusive, o Grupo Oncoclínicas faz parte da carteira ali de empresas que estão na Bolsa. Então, a gente precisa olhar justamente para o que o mercado está fazendo, para as práticas de mercado, e que os desafios são muito parecidos, né? Os desafios que as empresas têm em relação à diversidade e inclusão, eles são muito parecidos. Então, o mercado está olhando, a gente está, na verdade, olhando para os mesmos lugares. Então, o que a gente pode pegar de boas práticas e desses frameworks, desses referenciais, para a gente conseguir fazer, para a gente conseguir aplicar em ações práticas dentro do nosso contexto. Então, a gente começou, por exemplo, esse ano com o programa de formação para liderança feminina. Muito bom, Paloma. E assim, e como que é importante a gente ter esse diagnóstico, né? Porque foi a partir do diagnóstico que a gente conseguiu dar embasamento para esse programa e ter a aprovação dele, mostrando que era uma questão que precisava ser endereçada dentro da companhia, né? E a gente teve, então, a aprovação para seguir com essa ação aí super importante. E na Localiza eu quero até complementar, Kelly, porque além da questão de gênero, né, que foi perguntada aqui, de raça,
A Gabriela Fernandes trouxe aqui também uma questão importante. Olha, ela fala assim: sei que a Localiza hoje atua com a contratação de refugiados. Como foi abordar esse tema, né? E quais foram aí as estratégias utilizadas? Então, se você quiser falar de todos os grupos, gênero, raça, e também esse tema aqui que é importante, né? Vem sendo trazido de alguma forma também para que as organizações participem, né? Porque é uma responsabilidade social de todos nós, hein? Sim. Primeiro, falando sobre gênero e raça, né? Hoje a gente tem uma meta em contrato de gestão de toda a diretoria executiva, inclusive CEO, relacionado à presença de mulheres e de pessoas negras na liderança estratégica, que é uma liderança de classe gerência sênior acima, assim, mais ou menos, né? Porque é muito diferente como as empresas tratam as hierarquias. Mas, então, a gente tem hoje meta, a gente tem aumentado o número de mulheres e de pessoas negras nesses cargos de liderança estratégica, e a gente tem algumas ações para suportar essa meta, né, que por exemplo, a gente também tem um programa de formação de mulheres na liderança, que é o ELAS. Hoje a gente tem 47% de mulheres na liderança, mas assim como a Paloma citou, né, no caso dela, quando vai para a liderança gerência sênior e para cima, a gente tem uma quebra nesse degrau muito grande, então por isso que a nossa meta é a partir desse cargo. Aí as mulheres começam a diminuir o número de mulheres drasticamente, e aí a gente tem esse programa, tem também programa de formação de talentos negros internos. A gente tem algumas ações, como, por exemplo, a obrigatoriedade de ter mulheres e pessoas negras no shortlist de contratação para esses cargos. Então, quando abre uma vaga para esses cargos, é obrigatório ter mulher ou pessoa negra nesse shortlist, né? E, enfim, além de treinamento para liderança e uma série, né, toda liderança treinada sobre viés inconsciente e uma série de outras ações. Sobre pessoas em refúgio, né? A gente tem um grupo, esse é até um dos temas que a gente trabalha há mais tempo. Lá por volta de 2016, assim, a gente não tinha programa de diversidade e inclusão, não se falava muito sobre esse tema ainda, mas o Brasil passou por uma onda de receber muitas pessoas vindas do Haiti, né? Estava passando por uma crise, ainda está, mas veio uma onda muito grande nessa época de pessoas vindas do Haiti, e a gente tinha alguns cargos, principalmente em filial, com um turnover muito grande, né? E aí isso inicialmente partiu da área de atração e seleção, de ver essa oportunidade, tá chegando pessoas aqui em vulnerabilidade, às vezes pessoas subempregadas, porque tem uma formação, uma coisa, né? E, enfim, chegando nessa situação, e a gente começou a entrar em contato com algumas ONGs que recebiam essas pessoas, e estruturamos um processinho ali para trazer, e aí vieram muitas pessoas. E aí, depois do programa de diversidade e inclusão, que até então a gente estava trabalhando só contratação, né, lá para 2016, e aí no programa a gente trouxe a parte de inclusão também, né, então o francês era uma língua, a segunda língua mais falada por causa dos haitianos, depois o espanhol por causa dos venezuelanos. A gente começou a trazer profissionais para nosso RH, né, que é a diretoria de gente, profissionais bilíngues, né, a nossa área de assistência social começou a atuar de uma forma muito mais próxima. Então, quando a gente estava contratando uma pessoa que chegava em situação de vulnerabilidade no país, vindo de outro país em vulnerabilidade, enfim, e essa pessoa estava precisando de se estabelecer ter um lugar para morar e tudo mais, a gente vinha com assistência social, né, inclusive quando teve o terremoto no Haiti, a gente fez todo um aparato, assim, para realmente acolher nossos colaboradores, para prover eles de informação. Então, a partir depois do programa, veio muitas ações de inclusão, antes de contratação. Então, as contratações são feitas muito por meio dessas ONGs parceiras mesmo. Que legal, né, Kelly, que esse trabalho já tinha começado antes e ele pôde aí se juntar a outras ações. E uma coisa importante que você traz, né, tem perguntas aqui também sobre vagas afirmativas, porque, assim, às vezes as empresas se preocupam muito em trazer as pessoas, e o que você faz depois, né, que é isso que você está trazendo, assim, houve um período de contratação, mas quais estratégias, assim, foram sendo desenvolvidas depois?
E aí eu volto aqui numa pergunta mais lá do início, eu estava tentando achar uma cola aqui para ela, para que ela fizesse sentido, né? A Marisa Cândida trouxe essa pergunta que ela diz assim, ó, faz parte também do planejamento estratégico não só a contratação, mas também planejar a acessibilidade adequada, principalmente nas estações de trabalho, né? Então, se vocês quiserem comentar um pouco se existe hoje, assim, vagas afirmativas, eu já achei interessante a Kelly dizer da shortlist, né, que é importante, independente se a vaga é afirmativa ou não, já ter essa orientação, esse processo instituído, mas eu queria que vocês comentassem se hoje isso é uma ação utilizada para o planejamento estratégico, ter vagas afirmativas, e que tipo de planejamento ou de estruturação vocês têm para acolher as pessoas diversas que chegam dentro da instituição. Se quiser começar, Paloma. Posso sim. Bom, a gente está começando a falar sobre vagas afirmativas agora. Ainda existe uma resistência com relação a isso, mas que a gente vem conseguindo quebrar de uma forma muito positiva, inclusive. Então, a gente está começando a falar bastante, inclusive, sobre esse tema, nessa virada, né, de ciclo, essa virada de ano, justamente para a gente conseguir, de fato, estabelecer um olhar pensando até em acompanhar mesmo, né? Então, pensando em metas mesmo. Então, para a gente conseguir fazer esse acompanhamento e também, de certa maneira, instigar a gente a ir nos lugares certos para conseguir buscar essas pessoas, enfim. Então, a gente está começando a falar sobre o tema vagas afirmativas com essa nomenclatura agora. E olhando para esse cenário, sim, a gente também tem olhado para, ok, vamos trazer essas pessoas, mas um ponto muito importante que a gente tem observado muito, e aí eu vou trazer um pouco mais para o recorte de pessoas com deficiência, é muito sobre essa construção em conjunto com a pessoa que está chegando. Então, a gente sabe que existem a questão de normas universais, a gente tem unidades espalhadas pelo Brasil inteiro, a gente tem unidades que não são, dentro das normas, digamos assim, acessíveis, mas a gente tem, por exemplo, a gente teve um caso recentemente, inclusive, da contratação de uma moça cadeirante na região Nordeste, que foi uma condução bastante conjunto aí com o time de business partner, o time de medicina do trabalho, a própria gestão. Então, a gente teve uma condução aí bastante participativa das pessoas, justamente entender junto com essa pessoa que estava sendo contratada quais as necessidades que ela precisava, porque é muito complexo muitas vezes a gente sair adaptando e fazendo as coisas e não tinha necessidade. Às vezes a gente gasta tempo, gasta dinheiro para algo que não precisava ali naquele momento, a gente poderia ter segurado um pouco mais, mas a necessidade que realmente precisava ser atendida, muitas vezes não é atendida como uma coisa simples, como o lixo, sabe? O formato ali do cesto de lixo, para que a pessoa consiga não colocar a mão na tampa do lixo, por exemplo, para abrir. Então, a gente contratou uma pessoa cadeirante que ela, olha, a minha necessidade, eu vou realizar a função tal, a minha necessidade é essa, eu preciso de X, Y, Z adaptação. Ok, reunimos todos os times responsáveis, ela trouxe as necessidades dela naquele momento e a gente fez as adaptações. Hoje em dia ela está super feliz com a gente, super se desenvolvendo. E é uma pessoa que, de certa maneira, ela trouxe para a gente esse olhar de não vamos nos desesperar, porque eu acho que um ponto importante é que a gente acaba sempre se desesperando e se cria uma resistência muito grande, principalmente, mais uma vez, eu estou trazendo recorte de pessoas com deficiência, porque eu acho que é um desafio muito grande dentro das organizações, pensando nesse ponto de acessibilidade arquitetônica. E não só de acessibilidade arquitetônica, muitas vezes até de acessibilidade atitudinal, como que a gente vai conduzir o dia a dia com essas pessoas e tudo mais, pensando em vários perfis, etc. Então, a gente precisa ter esse olhar de, muitas vezes, construir com as pessoas que a gente está trazendo para dentro da companhia, que vão ser parte também. Não colocar responsabilidade em cima dessas pessoas de forma alguma, mas chamar elas para construção, junto com a gente. Então, estamos pensando em fazer tal coisa.
vamos chamar essas pessoas para construir em conjunto também. Então, é um pouco nessa linha, sabe? Paloma, eu acho tão legal você trazer isso, porque, assim, a gente vê muitas instituições, nem falar empresas, né, até trazendo um pouco aqui, exemplo, eu tenho uma filha que, assim como a Paloma, tem baixa visão, e quantas vezes a gente escuta, você já deve ter escutado, eu já escutei como mãe, não, aqui a gente não está preparado para receber uma pessoa nessas condições, né, então, como eu quero fazer o melhor para você e eu não tenho o melhor, eu não vou nem deixar você entrar. E aí tem muita instituição que se esconde por trás desse discurso do eu não estou preparado, mas o que eu digo é assim, você nunca estará, porque a pluralidade humana é tão infinita, né, a diversidade humana, ela nos surpreende a cada momento, que isso que a Paloma trouxe é muito importante, assim, por mais que eu pegue todas as leis, todas as normas, e eu coloque tudo do jeitinho que está lá, sempre vai aparecer alguma coisa que eu vou ter que construir junto com a pessoa, né? A gente não vai conseguir prever. Então, eu digo que o caminho da inclusão, ele é co-construído, e ele acontece em interação com o outro. Não tem jeito de eu presumir, por exemplo, quais são os recursos de acessibilidade que a Paloma utiliza por ter baixa visão, e os da minha filha, as duas têm baixa visão. Talvez a Paloma vai utilizar um recurso, a minha filha vai utilizar outro recurso, e daí? E aí, né? Aí eu comprei lá um software, um leitor de tela, que é o de última geração, e a Paloma falou assim, não, gente, mas eu uso esse aqui, ó, que é gratuito, que já está no meu aparelho, Então, a gente não pode presumir. É importante, sim, que a gente estude para se preparar e quebrar essa barreira atitudinal, porque se a gente quebra a barreira atitudinal, as demais são facilmente contornadas aí com boa vontade, com abertura, entendendo que todos têm direito à participação plena na sociedade, a gente vai quebrando. Então, muito bacana aí essa forma como a Oncoclínicas vem lidando, e eu acredito muito nesse caminho, Paloma, da gente construir isso junto com as pessoas que vão chegando, porque isso é respeitar o outro, né? Você não tem que presumir o que ele precisa, você pode aí fazer uma construção. E aí perpasso agora então para a Kelly, como que você está lidando, Kelly, aí com as ações, né, com as vagas afirmativas, com essas adaptações que precisam ser feitas para que a inclusão aconteça de fato, né, não seja só representatividade, mas que a gente tenha inclusão mesmo de todas as pessoas. Legal. Olha, vagas afirmativas a gente faz, assim, algumas vezes, a gente já fez algumas vezes, né, principalmente em áreas muito masculinizadas, por exemplo, a área de tecnologia, né, a gente abriu algumas vagas para mulheres na diretoria de tecnologia, inclusive vagas de liderança. Mas o mais interessante que eu acho, assim, é quando a gente é procurado por lideranças para abrir uma vaga afirmativa na sua área, de forma muito espontânea. E aí, quando a gente vê que, nossa, a cultura realmente está sendo enraizada de alguma forma, né? Então, por exemplo, a gente lançou, em setembro agora, a gente lançou mais um novo grupo de afinidade, que é o 50+. E veio uma pessoa, uma liderança da área de tecnologia, nos procurou, falou, estou com uma vaga aberta na minha área e eu quero que seja uma vaga afirmativa para uma pessoa 50+. Né? E aí, quando isso parte da liderança, é ainda mais rico, né? E, além das vagas afirmativas, a gente vai vendo também, mesmo quando não tem uma vaga afirmativa, o olhar da liderança para contratar uma pessoa diversa, né? Então, por exemplo, há muitos anos atrás, a gente via muito pouco pessoas trans na companhia, né? Hoje a gente vê muito mais, e a gente vê iniciativa de pessoas das filiais, às vezes, para contratação, nos procurando ativamente o grupo de afinidade, por exemplo, LGBTI+, para uma liderança que vai receber uma pessoa trans e quer aprender mais sobre identidade de gênero, aí já procura ativamente, e por isso, inclusive, o grupo foi lá e desenvolveu uma cartilha para a liderança da pessoa trans. Então, assim, como que essa construção conjunta uma coisa vai puxando a outra e vai trazendo uma cultura e vai trazendo pessoas diversas, mesmo que não seja com aquela vaga afirmativa imposta pela empresa, por exemplo, né? E como que ela complementar, Samara, rapidinho, fica à uma coisa vontade. que ele falou, que eu achei muito bacana.
esse movimento espontâneo que acontece. A gente tem vivido isso também aqui, mas a gente ainda entende a importância, assim, de a gente falar sobre vagas afirmativas, mas a gente também tem vivido esse momento dessa espontaneidade das lideranças em falar sobre isso, em trazer. Né? A gente teve, por exemplo, um programa de estágio ali do nosso time de TI, que foi um programa de estágio onde o diretor falou, eu quero um programa de estágio com pessoas diversas. Né? Então, a gente tem vivido esses movimentos aí também um pouco pontuais ainda, né? Reconheço que ainda são pontuais, mas eles estão existindo. Então, acho que no meu contexto, tá? É um mix um pouco dos dois, assim, né? De a gente ter esses movimentos pontuais que acontecem, essas iniciativas das pessoas que acontecem, com todo o movimento interno que a gente tem feito e até com as coisas externas que as próprias pessoas consomem, a vivência delas, enfim, mas também a gente ter um pouco desse olhar para empurrar um pouquinho, vamos empurrar um pouquinho mais, vamos forçar um pouquinho mais a barra, até porque a gente tem dados estatísticos aí bastante alarmantes, que, por exemplo, para a gente chegar à igualdade racial no mercado de trabalho, a gente tem 167 anos se a gente continuar do jeito que a gente está. É assustador, né, Paloma? Pois é, então a gente precisa, de certa maneira, sim, contar com essa questão cultural, que eu acho incrível, inclusive, quando a gente traz esses depoimentos, mas também a gente precisa forçar, eu boto bem entre aspas aí, forçar um pouquinho a barra para a gente conseguir dar mais tração para os temas e a relevância que o tema precisa ter. Muito bom. Eu ia dizer exatamente isso, assim, o tanto que é legal quando esse trabalho vai sendo feito de diversidade e inclusão e as pessoas começam a se apropriar, né, se responsabilizar. Então, quando ela vê que tem essa abertura e fala, poxa, eu quero uma vaga afirmativa, eu quero um programa de estágio que tem esse foco, né, em trazer representatividade dos grupos subrepresentados. Então, a gente vê que o movimento, ele se inicia e ele vai ali se costurando e transformando a cultura organizacional, né, que reforça ele mesmo, e que sustenta, e que dá essa sustentabilidade ao longo do tempo. A gente está chegando... só para complementar, desculpa. Não, pode falar, Kelly. Eu ia falar porque tem várias... por exemplo, na empresa tal não conseguimos fazer vagas afirmativas ainda, mas tem vários formatos. Ou você faz uma vaga afirmativa, essa vaga é exclusiva para o grupo tal subrepresentado, ou você faz incentivos. Então, a gente tem a diretoria dos seminovos, por exemplo, de venda de carros, que também é uma diretoria muito masculinizada e recentemente abriu várias vagas para consultor de vendas, né, de carro, consultor e consultora. Então, assim, a gente fez um esforço enorme de comunicação, de imprensa, incentivando mulheres a se candidatarem nessas vagas. Não eram vagas afirmativas, exclusivas, mas a gente fez o esforço para incentivar as mulheres para virem vender carros, para falarem, né, para se candidatarem. Então, você pode só incentivar, ou você pode ter um olhar atento, ou você pode ter o shortlist obrigatório, né, que aí não é contratar, mas você tem naquele pequeno grupo de pessoas que vai para a final da vaga, tem um grupo diverso que o líder pode, ou a líder pode escolher. Então, tem vários formatos, assim. Tem outras formas de incentivar, né? Gente, tem muita pergunta aqui sobre vaga, né? Como que é feita os formatos de entrevista. Eu prometo, assim, eu não vou conseguir responder todas hoje, mas a gente vai ter uma mesa aqui só sobre RH, inclusive. Eu prometo que eu vou puxar essas perguntas aqui. A gente vai ter uma especialista na área de RH e a gente vai voltar no tema. Como a gente está caminhando aqui para o final, eu quero fechar com uma pergunta que é super importante, necessária quando a gente está falando de planejamento estratégico, porque eu digo assim, se a empresa considera um tema estratégico para ela, ela vai investir nesse tema, né? Então, não basta ter um planejamento, mas a gente precisa ter um budget, a gente precisa ter um orçamento definido para trabalhar essas ações. Como que vocês levam, né, essa questão? Como a Maria da Glória Amaral que trouxe essa pergunta, né? Ela falou assim, quanto ao budget, como defender o ROI de um projeto estrutural de diversidade, equidade e inclusão? Então, eu sei que essa é uma pergunta que a gente quer trocar figurinha sobre ela, porque é sempre difícil quando chega nessa hora, né? Todo mundo gosta de trazer as ações, é bonito, movimenta, mas quando a gente vai pedir ali o orçamento, como que é, Paloma? Conta pra gente, como é que tem sido esse processo na ONCO?
Bom, eu estou participando desse processo, eu até brinco, né? O processo dos dinheiros, eu estou participando agora, primeira vez que eu estou participando do processo dentro do grupo para Orçamento 2024. E o desafio orçamentário, ele é bastante complexo, mas é a coisa que a gente coloca ali, olha, as ações são tais, o objetivo é tal, a estratégia é tal, e a gente precisa de tanto. A gente lista ali o que a gente tem pensado de projetos, de iniciativas, quais são os objetivos. Então, justamente baseado nessa estratégia, baseado em tudo que a gente pretende fazer, enquanto ações, né, não só ações estruturantes, né, mas, enfim, todas as ações, de fato, a listagem, eu brinco, né, a lista de to-do que a gente quer fazer para o ano, e aquilo que precisa de orçamento, a gente coloca ali, a gente orça, e passa por todo um fluxo de aprovação. Então, a gente está justamente nesse estágio aí, mas pegando o que a gente teve de referência, né, do ano anterior, entendemos a importância do tema, entendemos que para a gente conseguir, de fato, dar capilaridade que a organização quer para o tema, a gente precisa investir. Então, foi, de fato, disponibilizado um orçamento específico para a diversidade. Então, aqui a gente tem a possibilidade, a oportunidade de ter um orçamento específico para ações de diversidade. E a gente consegue também fazer o famoso rateio com as outras áreas também. Lembra que a gente comentou de ter a intersecção entre as outras áreas também. Então, a gente consegue ter um orçamento específico de diversidade, a gente tem essa possibilidade. Mas, poxa, as ações que a gente quer fazer em conjunto com as outras áreas, a gente também consegue ali ter uma divisão orçamentária entre diversidade e a outra área, porque vai ser um ganho para todos os lados, para todas as pontas. Então, aqui a gente tem a possibilidade, e eu fico, inclusive, bastante feliz com isso, de a gente ter um orçamento dedicado à diversidade, baseado nas ações que a gente tem planejado em relação a isso. Kelly? Bom, aqui, na verdade, primeiro eu acho que é toda uma construção, tá? Para chegar ao ponto do orçamento, da gente conseguir um investimento maior para esse tema, ter toda aquela construção que eu falei, envolva a alta liderança desde o momento 1, para isso ser um tema estratégico para a companhia, para isso ser associado ao seu negócio, constrói uma governança robusta, com membros da alta liderança, cria uma base cultural e o planejamento estratégico, né, que é o tema desse painel, fazer um planejamento estratégico. Bom, esses pontos de por que investir em diversidade e inclusão, como isso dá mais rentabilidade, dá mais inovação, dá mais engajamento, isso, assim, tem estudos, a gente pode ceder vários estudos que já existem sobre isso e que são facilmente de compartilhar, assim, né? Mas eu acho que essa priorização de projetos e esforços feito, né, no tempo certo para subir para alta liderança, isso eu acho que é bem essencial, assim. E para quem as empresas que têm companhia, são capital aberto, né, ainda tem alguns pontos a mais que pode ajudar nessa defesa, né? Então, a gente tem muitos ratings ESG hoje que pedem critérios claros de diversidade e inclusão, né? E que se você não tiver, você perde ponto em ratings que são muito importantes para os seus investidores. Então, fica ainda mais fácil de trazer essa defesa aí. Fazer a defesa dos dinheiros, né? Como disse a Paloma. Gente, eu quero, assim, agradecer demais, né, a abertura que vocês tiveram, a generosidade de compartilhar com a gente essas boas práticas, foi muito bom. Muitas perguntas aqui, pessoal super interessado no tema, nem todos a gente vai conseguir responder agora, mas a gente vai tentar trazer aí nas próximas mesas que teremos aí amanhã, depois. Quero agradecer aí a Tati, o pessoal que fez a acessibilidade aqui do nosso evento, e numa próxima, vocês continuem aí com a gente, acompanhando. Paloma, Kelly também está convidada para estar aí nos próximos dias com a gente acompanhando. Vai ser sempre um prazer ter vocês aqui. Querem se despedir aí do pessoal, falar as últimas palavras? Quero sim. Gente, obrigada pela participação de todos e todas vocês. Eu não consigo, o sorriso aqui está de orelha a orelha. Obrigada pelo convite, Samara. Obrigada pela pessoa intérprete que também está
fazendo toda a comunicação. E assim, a gente precisa disseminar cada vez mais essas conversas, ter esses momentos de troca. Então, eu me coloco extremamente à disposição para caso vocês queiram conversar e tudo mais. E também quero trocar com todos e todas vocês aí que participaram, para a gente, de fato, conseguir se conectar e construir cada vez ações que sejam mais estruturantes, não só dentro das nossas organizações, mas o quanto que isso também é importante a gente entender o tanto que isso gera impacto na sociedade como um todo. Então, assim, só agradecer mesmo e me colocar à disposição. Maravilha, obrigada. Obrigada, pessoal. Também estou super à disposição, LinkedIn, qualquer canal. Vamos trocar, porque isso é uma prática que a gente vai se fortalecendo entre as empresas e vai crescendo junto. Para isso não existe concorrência, é todo mundo crescendo junto. Isso aí, gente. Vamos compartilhar as boas práticas, né?